pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula e hoje nós vamos aprender sobre unidades de medida. Dentro das unidades de medida nós temos o comprimento, a capacidade, a massa e o tempo. Então agora nós vamos estudar cada um detalhadamente. O primeiro que nós vamos estudar é sobre massa. Para entender um pouquinho mais sobre massa, nós vamos ler um textinho de uma curiosidade dos animais mais pesados do mundo. O rinoceronte branco. Ele é considerado a maior das 5 espécies existentes de rinocerontes. Em média, ele pesa um pouco mais que um hipopótamo. Então, se um hipopótamo já é grande, imagina um rinoceronte branco, não é mesmo? Apesar de haver uma considerável sobreposição de massa corporal, vejam bem, uma primeira característica do que nós vamos estudar entre essas duas espécies. Tem um corpo maciço e cabeça grande, pescoço curto e grosso. O comprimento é outra característica de massa, varia de 3,7 a 4 metros nos machos, que pesam 3.600 quilogramas. Outra característica de massa, quilogramas, em média. E de 3,4 a 3,65 metros nas fêmeas, relativamente mais leves, com 1.700 quilos. A altura no ombro varia de 1,70 metros a 1,86 metros no macho e de 1,60 metros a 1,77 metros na fêmea. O tamanho máximo que a espécie é capaz de atingir não é definitivamente conhecido. Espécimes até 3.600 kg foram registrados, mas sabe-se que a maior espécime tinha cerca de 4.530 kg. Então, o rinoceronte branco, ele é muito pesado mesmo. E dentro desse texto, nós já vimos várias características do que nós vamos estudar, que é da massa, que é o comprimento, que é dado em metros aqui, ó, e também o peso, que é dado em quilogramas. Agora vamos ver um pouquinho de atividades com vocês, para ver se vocês entenderam um pouquinho sobre o peso e a massa, o comprimento. As questõezinhas são em cima do textinho que nós acabamos de ler, ó. Quais são as grandezas envolvidas nas informações apresentadas? Então, acabei de repetir. Qual grandeza que nós estamos estudando? Capacidade, comprimento, massa, tá? Então, vocês que vão responder. Qual é o comprimento aproximado de um rinoceronte branco? E a altura no seu ombro? Então, está respondido certinho lá no texto. Qual é a massa aproximada de um rinoceronte branco, macho e da fêmea? Qual que é a diferença? Então, dentro do textinho, vocês já vão saber responder todas as questões, ok? Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre capacidade. O que seria capacidade? Rose decidiu fazer um piquenique com suas amigas na chácara de sua avó Loiva. A pedido de Rose, sua mãe comprou 4 litros. Capacidade é litros, é quantidade, professora, de água de coco. Se a mãe de Rose usar copos com capacidade de 250 ml, quantos copos de água de coco poderão ser servidos? Então, o que seria a capacidade, professora? É dado o quê? A quantidade, litros, ml, milímetros. Então, toda essa parte que nós vamos estudar. Então, conversando sobre essas unidades que vocês vão tirar as dúvidas, ó. O litro e o mililitro, que são os ml. As unidades litros costumam aparecer em embalagens de leite, ó, por exemplo, litro de leite, refrigerante, água, etc. São chamadas de medidas de capacidade. Nesses casos, indica a quantidade de líquido que há dentro da embalagem, ou seja, é o volume que tem dentro, é a quantidade que vai caber dentro dessa embalagem. Então, o litro, ele equivale a quantos ml? A 1.000 ml. Então, quer dizer aqui, ó, que 1 litro é a mesma coisa que o quê? Que 1.000 ml, tá? É a mesma coisa. Assim como que eu sei que 1 litro é igual também a 1 quilo. É a mesma coisa também, tá? Só que um é líquido e o outro é sólido. No caso das embalagens de leite, por exemplo, nós temos ainda embalagens de 500 ml, 900 ml, 600 ml, 350 ml e entre outros, ok? Então, agora é com vocês de novo para responder as perguntinhas. Em meio litro de leite, há quantos mililitros?
Tá? Então, quanto é meio litro? Meio litro é a mesma coisa que 500 ml. Quantos mililitros? Então, volto no textinho para ver a quantidade. Em 2.000 mililitros, em 1.500 mililitros. Então, é só fazer a multiplicação e transformar. Quantos mililitros é uma garrafa de refrigerante de 2,5 litros? 2,5 litros é a mesma coisa que 2,5. E aí vocês vão lá considerar quanto que vale 1 mililitro, tá? É só multiplicar. Quantos copos de 200 ml eu consigo encher com 1 litro de leite? 2,5 litros de água de coco são suficientes para encher 6 copos de 300 ml cada? Justifique sua resposta. Então, é só prestar atenção, ó. 2,5 litros é a mesma coisa que 2,5. Quantos ml são suficientes? Então, é só prestar atenção um pouquinho e fazer a multiplicação. Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre o tempo. O tempo é mais fácil de perceber porque a gente percebe ele em todo o nosso dia a dia. Então, primeiro vamos observar aqui um calendário. Eu tenho um calendário que é do ano passado, né? Por exemplo, que ele tem os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Cada mês tem a mesma quantidade de dias? Não. Por exemplo, o mês de janeiro tem 31 dias, estão vendo? Já o mês de fevereiro tem quantos dias? 29 dias, tá? Então aqui janeiro tem 31, março tem 31, abril tem 30, maio tem 31, junho tem 30, 31, agosto tem 31, outubro tem 30, setembro tem 30, outubro 31, novembro 30 e dezembro 31, tá? Agora nós vamos responder sobre o calendário. Quantos meses tem um ano? Então, só contar e responder. Qual é o primeiro mês do ano? Né? Então, verifica, todo vai ser em cima desse calendário. Qual é o último mês do ano? Qual é o sexto mês do ano? Qual é o 10º mês do ano? Em que dia da semana 2020 caiu em 30 de abril? Então, eu vou lá em abril e olho lá, ó. Cadê o dia 30? Que dia da semana ficou, ó? Tá? Em que dia da semana cairá o dia 12 de outubro, que é o dia das crianças? Então, vou aqui no dia 12, ó. Que dia da semana caiu? Então, é só olhar aqui, ó. Quantos dias tem o mês de setembro? Todos os meses têm a mesma quantidade de dias? Em que mês você nasceu? Ah, isso é importante, né? Para a professora mandar os parabéns. Ainda em questão do tempo, algo importante é saber sobre o relógio. Então, eu tenho aqui, ó, o relógio 1, o relógio 2, o relógio 3 e o relógio 4. Vocês vão colocar certinho a hora. Por exemplo, no relógio 1, 9h55. Onde que vai ficar o ponteiro, ó? Então, aqui, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Então, as horas são dadas em 60 minutos, ou seja, 1 hora é igual a 60 minutos. Então, eu tenho aqui, ó, agora, ó, 9h55. Então, aqui tá o 55. Estão vendo? E o relógio, ele vai andar. Então, vai estar quase aqui, ó, no 10. Estão vendo? Então, 9h55, tá? Depois vocês vão fazer no segundo, ó. 11h30. Então, tá aqui, ó. Vou fazer mais esse aqui, ó. Então, ó, pra vocês. Então, 11h30. Estão vendo? Então, vocês vão marcar agora o 3 e o 4, ok? Então, bons estudos. Não esqueçam de dar o likezinho, de se inscrever, de clicar no sininho para as próximas aulinhas, tá? Até a próxima aula.